O acesso à Serra do Imeri é extremamente difícil, tanto é que nunca ninguém foi lá, nem os índios foram lá. Isso porque é uma serra que está isolada pelos rios Cauaburis e pelo rio Marauiá. Por causa desse isolamento, a gente imagina que muito provavelmente espécies que outrora fizeram parte de uma fauna e flora comum, elas evoluíram independentemente. Então a gente esperava encontrar espécies desconhecidas ali que nos permitissem reconstruir parte da história dessa região norte da Amazônia brasileira. Nós já tínhamos trabalhado com o Exército Brasileiro numa expedição anterior, que foi ao Pico da Neblina, e foi um sucesso. A gente explorou uma área da Amazônia que era completamente desconhecida também para nós, na parte brasileira, não é? E coletamos várias coisas muito interessantes. Então a gente começou a pensar em estender isso para tentar entender um pouco melhor o que acontecia com as serras que estão na região norte do Amazonas, próxima à fronteira com a Venezuela. Então nós pensamos que muito provavelmente aquela região deveria armazenar uma fauna e uma flora completamente diferente daquelas de outras áreas da Amazônia, e talvez relacionadas ao Pico da Neblina. Então a gente começou a fazer gestões junto ao Exército Brasileiro e junto à FAPESP para ver se a gente conseguiria realizar essa expedição. A expedição começou então no dia 2 de novembro, com a saída de São Paulo. No dia 4 nós fomos para Santa Isabel do Rio Negro. Santa Isabel do Rio Negro, então, estava previsto o helicóptero nos levar para o acampamento da Serra do Imeri. Acontece que, por causa das intempéries climáticas, a primeira turma só conseguiu ir no dia 7 e a segunda turma só chegou lá no dia 8. O total de pessoas foram 14 pesquisadores, 7 herpetólogos, 2 ornitólogos, 2 mastozoólogos, 2 botânicas e 1 parasitologista, mais 3 jornalistas e mais 22 militares que foram os responsáveis pela montagem e manutenção do acampamento e ajuda ao nosso trabalho de campo. Topo chega a mais ou menos quase 2.500, são 2.450 metros. O nosso acampamento estava a 1.880 aproximadamente. Agora, é um cenário completamente diferente do que a gente está acostumado a ver na Amazônia, porque na Amazônia, aquela Baixa Amazônia, aquela mata linda, não é? Lá em cima não, lá em cima são áreas, uma mata nebular, substituída nessa região onde a gente estava mais por grandes campos abertos com bromélia e outros tipos de vegetação que não tem absolutamente nada a ver com a Amazônia. É uma região muito acidentada e muito escarpada, num terreno extremamente pantanoso, digamos assim, sabe? Difícil de caminhar. A expedição foi tranquila, mas claro que acidentes acabam acontecendo, não é? Um dos cientistas que estava conosco machucou um olho, uma botânica quebrou 6 costelas. A sorte é que a gente tinha uma médica do Exército que estava lá, que nos ajudava prontamente, ela e um auxiliar de enfermagem. E os militares nos ajudavam na subida e na descida das trilhas. Agora, quer dizer, coisas interessantes, cada espécie nova que a gente descobria, a gente ficava eufórico, né? E mais, porque a gente estava vendo que os bichos que a gente estava coletando, eles tinham relações de parentesco, embora fossem novos, com os bichos que a gente tinha coletado na expedição anterior no Pico da Neblina. O que quer dizer que essas serras, no passado, tiveram conectadas. E agora estavam separadas justamente por Vale do Cauaburis e outras coisas, depois da erosão, não é? E esses animais e plantas acabaram evoluindo para espécies diferentes, não é? Embora relacionadas. Quer dizer, agora a gente vai datar isso com base em dados genéticos, a gente vai procurar outras relações, porque a gente sabe que tem animais ali que têm relações com o Pico da Neblina, mas também tem relações com a Floresta Atlântica Brasileira e também tem relações com os Andes, né? Tem relação com tudo, menos com a Amazônia que está embaixo. Esse aqui, por exemplo, foi um dos lagartos que a gente pegou, não é? Que é uma espécie nova. Então esse, por exemplo, é um dos lagartinhos, o riolama, uma espécie nova e parente do bicho que a gente encontrou no Pico da Neblina. Esse aqui é uma outra espécie.
que é um lagarto do gênero Anolis, um papavento, porque eles têm a região aqui da goela expandida, não é? Que forma uma bolsinha, por isso que tem o nome popular de papavento. Isso aqui faz parte de um grupo que ocorre nos Andes, que ocorre na Floresta Atlântica brasileira e que ocorre nessa região do norte do Brasil. Aí, do ponto de vista dos sapos, por exemplo, dos anfíbios anuros, então a gente coletou isso aqui também, que é uma espécie, é uma perereca, do gênero Marsoila, e o mesmo gênero ocorre também no Pico da Neblina. E aí tem outras coisinhas também, são bichos muito pequenininhos. Esse bicho canta, o macho canta, e você vai atrás para tentar localizar. É muito difícil esse bicho, porque ele fica no meio do musgo, sabe? Aqui tem uma outra coisa também interessante que a gente pegou lá, é um anfíbio ápodo, parente muito distante dos sapos. Tá vendo? Parece uma cobrinha, mas é um anfíbio. Foi super bem sucedido, porque nós coletamos muitas espécies novas, não é? Especialmente répteis e anfíbios, grupos novos de aves, talvez alguma coisa nova de mamíferos, só que a gente só pode dizer isso depois que a gente trabalhar com os dados genéticos da expedição. Plantas também, e parasitas, que é uma questão de segurança nacional, né? Então a gente tem que pelo menos conhecer essas coisas, né? E a gente não tinha a menor ideia do que estava lá. Um desejo que eu tenho é ir para um outro conjunto de serras, mais a leste ainda, mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros a leste, que é a Serra de Tulu-Tulói, que também nunca ninguém foi. E é uma região também extremamente interessante, também separado por um vale de rio, que é o Vale do Rio Padauari, e provavelmente está isolada. O que a gente vai encontrar lá, outra vez, é uma incógnita. E assim, não é? O conhecimento científico caminha dessa maneira, né?